Yeah. Yeah. Lucre R$3.000 com os melhores palpites para essa quarta-feira, dia 22/10/2025. Mas antes eu peço, se você é novo no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para você estar lucrando junto com a gente. Além dos palpites, também temos sorteios semanais, todas as semanas tem sorteio aí para você. E o ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Para participar é bem simples, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira recheada de jogos. Temos aqui pelo Brasileirão, confronto entre Bahia e Internacional, jogaço. Confronto aí onde o Bahia é favorito, pois jogando em casa vem de 3 vitórias seguidas e o Internacional, caraca, fora de casa não vence há 5 jogos. Inter tá na 14ª colocação, tá perto da zona de rebaixamento, pois ontem o Vitória venceu o Santos no confronto direto e foi a 31 pontos. Então Bahia, Ceará e Atlético Mineiro, Grêmio, Ceará, Internacional e Atlético Mineiro complicou um pouquinho a situação, apesar de estar 4 pontos de diferença, corre risco aí de rebaixamento. Internacional precisa vencer esse jogo. Últimos 5 jogos entre Inter e Bahia, Bahia marcou em todos os jogos contra o Internacional, até na casa do Internacional Bahia marcou. No mês 5 aqui pela Libertadores, o Internacional eliminou o Bahia, na Fonte Nova foi 1-1 e na casa do Inter 2-1. Em 2024 pelo Brasileirão empate de 1-1, em 2024 também pelo Brasileirão o Inter meteu 2-1 e em 2023 pelo Brasileirão o Bahia venceu por 1-0, cara. Então é jogo pro Bahia marcar, a gente vai aproveitar essa linha, principalmente que o Bahia vem de 3 vitórias seguidas e o Internacional não vence há 5 jogos fora de casa. A situação do Inter não tá nada boa, então vamos lá para esse jogo do Bahia e Inter. No mercado que eu peguei um golzinho da equipe do Bahia, peguei para sair 4 finalização no primeiro tempo a equipe do Bahia, pois o Bahia jogando em casa não tá de brincadeira, enfrentou o Grêmio, meteu 4-0 aí, 23 finalização, só no primeiro tempo foram 8, contra o Flamengo na vitória por 1-0, foram no total 11 finalizações, no primeiro tempo 6 finalização, contra o Palmeiras na vitória de 1-0 contra o Palmeiras, 12 finalização, no primeiro tempo foram 5 finalizações. O Bahia não tá de brincadeira e a gente vai aproveitar esse mercado aí. Então vamos lá, Bahia, um golzinho para marcar, 4 finalizações no primeiro tempo, tem que ter no mínimo 4 finalizações no primeiro tempo, e o mercado de cartões simples e fácil, mais de 2,5 cartões, essa linha bateu tranquilamente, e para não sair 5 cartões no primeiro tempo, aí peguei só para completar, bilhete com odd de 1.50, bem favorável, bem legal esse bilhete, achei bem legal. Agora o placar exato para esse jogo, eu tô na dúvida de 1-1, ok, pois os últimos confrontos aqui teve bastante empate de 1-1, para você ter noção, mas acredito que o Bahia é favorito, pois o Inter não vem bem fora de casa, por isso que eu vou chutar 2-1 Bahia, pro Bahia vencer por 2-1 a equipe do Internacional. Então bilhete bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Libertadores a gente tem Racing e Flamengo jogando em casa. Flamengo é favorito a vencer essa partida. A gente que pegou um winzaço no último jogo do Flamengo contra o Palmeiras, acertamos até um placar exato aí, rapaz, gostei, hein? Então vamos falar sobre esse jogo aqui. Últimos 4 confrontos entre Racing e Flamengo, todos bateram over 1,5. 2 empates de, deixa eu ver aqui, foi 2 empates aqui de 1-1, não, 3 empates de 1-1 e uma vitória mais recente em 2023 por 2-1 do Flamengo.
Então, cara, é um jogo que empata bastante e sai um número razoável de gols. E não tem o que falar para essa partida. Peguei os mercados mais simples possíveis. Aproveitei essa linha de gols aí que vem batendo tranquilamente, principalmente que o Flamengo tá com um ataque absurdo. A equipe do Flamengo, Arrascaeta e Pedro, tá numa sintonia absurda aí. No jogo contra o Palmeiras mesmo, mostrou que Pedro realmente tem que ser titular absoluto aí, nem à toa que é titular absoluto. Claro que alguns tempos atrás, aí, alguns meses atrás, teve aquelas divergências aí entre Pedro e o Flamengo aí, mas Pedro voltou com tudo. Então, cara, isso mostra que o Flamengo sim é muito favorito a vencer essa Libertadores desse ano. Só que, claro que tem times aí que pode dar sim trabalho ao Flamengo. Flamengo que nos jogos da quarta de final passou a pulso aí, teve um pouquinho de susto, mas conseguiu se classificar. E agora tá aqui em semifinal de Libertadores. Palmeiras vai enfrentar a LDU e Flamengo vai enfrentar o Racing. Então, provavelmente, se o Palmeiras não vacilar contra a LDU, podemos ter Flamengo e Palmeiras novamente em uma final de Libertadores. E dessa vez, cara, dessa vez é bizarro, hein? Dessa vez Andreas Pereira, isso mesmo, Andreas Pereira vai estar no lado do Palmeiras, não vai estar no lado do Flamengo. Seria absoluto cinema essa partida entre Palmeiras e Flamengo. Andreas Pereira que entregou o gol na final entre Flamengo e Palmeiras, onde Davidson foi lá e marcou aí e deu o título ao Palmeiras. Então dessa vez Andreas vai estar no lado do Palmeiras, cara. Vamos lá, para esse jogo entre Flamengo e Racing, claramente o 1,5 é legal. Outra questão também, finalização pro Racing, eu peguei under finalização, pois todos os jogos aqui entre Flamengo e Racing, o máximo que o Racing conseguiu finalizar, até jogando em casa, foi só 11 finalização. E os últimos 5 confrontos dele pela Liga Argentina fora de casa, contra equipes fracas como o Huracan, como o Banfield, o máximo que ele conseguiu foi 11 finalização. Então a gente vai buscar under finalização pro time do Racing. Então vamos lá, Flamengo e Racing, over 1,5 na partida, e para sair menos de 13,5 finalização, para não sair 14 finalizações do Racing no jogo. Bilhete com odd 1,66, cara, bem alto, bem favorável. Você pode até aumentar a linha, você pode buscar pro Racing não meter 15 finalização, também é uma boa. O bilhete ficaria com uma odd 1,53, bem favorável. Agora vamos lá aos placares exatos. Como o Flamengo é favorito, eu vou buscar a favor do Flamengo, só que o empate também seria legal, empate de 1-1, pois os últimos jogos empatou bastante, confronto de Brasil e Argentina, mas eu vou buscar uma vitória aí do Flamengo por 2-1. O complicado é que o Flamengo em casa vem de 3 empates, para você ter noção. Empatou com o Grêmio 1-1, empatou com o Vasco 1-1 e empatou com o Cruzeiro 1-1 e vem dessa vitória aí em cima do Palmeiras por 3-2. Então pode sim acontecer uma zebrinha e acontecer um empate de 1-1. Então você já coloca aí como um palpite reserva, um empate de 1-1 ou a vitória do Flamengo por 2-1, beleza? Mas por esse vídeo eu vou pegar a vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Racing, mas o empate de 1-1 não tá descartado. Anota aí pra você não esquecer. Então bilhetinho bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Champions League, temos aqui 2 jogos bem interessantes. Temos o Mônaco enfrentando o Tottenham e temos o Sporting enfrentando o Olympique de Marseille. Vamos lá! Jogo do Sporting versus Olympique de Marseille, confronto interessante, pois o Marseille tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota, e o Sporting a mesma coisa, tem uma vitória e uma derrota aí, cara. O Sporting perdeu seu jogo para Napoli, perdeu por 2-1 aqui, e o Olympique de Marseille perdeu seu jogo por Real Madrid por 2-1. A vitória do Olympique de Marseille foi contra o Ajax 4-0 e a vitória do Sporting aqui foi contra o Kairat 4-1, beleza? Então para esse jogo a gente vai buscar gols, over 1,5 na partida do Sporting e Olympique de Marseille. Só isso, pois todos os confrontos entre eles na história bateu a linha de over
1,5. Então todos bateram o over 1,5, não teve jogos under, beleza? E o jogo do Mônaco e do Tottenham é jogo para gols também. A gente vai buscar a linha de over 1,5, pois todos os confrontos na história entre Mônaco e Tottenham bateram ambas marcas e todos bateram a linha de over 1,5. Então é jogo para gols, cara. Últimos 5 jogos do Mônaco bateu o over 1,5 e os últimos 5 jogos do Tottenham também bateu o over 1,5. Olha que legal, cara. Então tanto nas competições deles aí o over 1,5 vem batendo tranquilamente. Então a gente vai buscar esse over 1,5 e pegamos aí para completar o bilhetinho para sair pelo menos 6 escanteios na partida. É tranquilo, pois tanto o Mônaco quanto o Tottenham é over em escanteios, beleza? Então bilhetinho com odd 1,53. Vamos ver os placares exatos. Pro jogo do Sporting Olympique de Marseille, eu vou buscar um pouquinho o favoritismo a favor do Sporting. Eu vou buscar uma vitória de 2-1 pro Sporting, beleza? E o jogo do Mônaco e do Tottenham, eu vou chutar empate com muitos gols. Vou chutar 2-2 Mônaco e Tottenham aí para ser um jogo com muitos gols aí, ok? Então 2-1 Olympique de Marseille, 2-1 Sporting contra o Olympique de Marseille e o jogo do Mônaco e Tottenham 2-2. Bilhetinho com odd 1,53, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando na Champions, temos Galatasaray enfrentando o Bodo Glimt e temos pela Liga Mexicana o Monterrey jogando em casa contra o Juarez. Monterrey está na 4ª colocação da Liga Mexicana, Juarez está na 9ª colocação. Os últimos 5 confrontos entre eles, todos bateram a linha de over 2,5. Não tô brincando, é jogo para muitos gols. O Monterrey vem de 1, 2, 3, 4 vitórias e uma derrota aí. E jogando em casa, vem de 5 vitórias seguidas contra o Juarez. 2-1, 3-0, 3-0. 3-1 e 3-2. É jogo para muitos gols. Dá pra gente pegar o over 2,5 tranquilamente. O over 2,5 nessa partida do Monterrey tá pagando uma odd, deixa eu ver aqui, tá pagando uma odd 1,70, cara, tá muito favorável. Mas eu peguei só 1,5 gols nessa partida e uma dupla hipótese a favor do Monterrey, que em casa vem invicto há mais de 5 jogos aí. E o Juarez fora de casa não vem tão bem fora de casa. Então pro jogo do Monterrey, peguei uma dupla hipótese Monterrey e over 1,5 gols na partida, ok? Como assim dupla hipótese? Vitória ou empate do Monterrey e pra sair 2 gols na partida. E o jogo do Galatasaray e Bodo Glimt é jogo pra gols, ok? Galatasaray que é favorito para vencer essa partida, só que o Bodo não tá de brincadeira. Bodo fora de casa é muito chatinho, não perde a 5 jogos. Bodo tem no total 2 pontos, vem de 2 empates seguidos e o Galatasaray tem 3 pontos aí, uma vitória e uma derrota. A vitória do Galatasaray foi contra o Liverpool, venceu a equipe do Liverpool em casa por 1-0 com o gol dele, de Osimhen, isso mesmo. E a derrota do Galatasaray foi a lapada que tomou de 5-1 do Frankfurt fora de casa. O Bodo vem de 2 empates na Champions, vem de 2-2 contra o Tottenham, jogaço aí, onde começou metendo 2-0 no Tottenham, tava vencendo a partida e o Tottenham foi lá e buscou empate, e o outro empate aqui foi contra o Slavia Praga, também 2-2, que loucura, todos os 2 jogos do Bodo foram empate de 2-2 aí, então é confronto para gols, over 1,5 no jogo do Galatasaray Bodo e o jogo do Monterrey, como é favorito, dupla hipótese, vitória e empate do Monterrey e mais de 1,5 gols na partida. Caso você não queira utilizar o jogo do Galatasaray, você pega o over 2,5 gols na partida do Monterrey, que tá pagando 1,70, beleza? Então bilhetinho com odd 1,60, bora lá os placares exatos pro jogo do Galatasaray e a equipe do Bodo Glimt. Eu vou buscar uma vitória do Galatasaray por 2-1 e o jogo do Monterrey Juarez, vitória do Monterrey por 3-1 aí. Então anota aí para não esquecer, faz logo sua pule. Galatasaray Bodo Glimt 2-1 Galatasaray, Monterrey Juarez 3-1 Monterrey, beleza? Bilhetinho com odd 1,60, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Champions League, a gente tem mais 2 jogaços. Temos o Bayern de Munique enfrentando a equipe do Clube Bruges. Bayern de Munique tem 100% de aproveitamento, é o primeiro colocado por conta do saldo de gols. Em 2 jogos já tem 8 gols marcados. A equipe do Bayern de Munique já tá na ponta da tabela aí. As vitórias do Bayern de Munique foi 5-1 em cima do Pafos, Bayern jogando fora de casa, ok? E ele meteu aqui nada mais nada menos que 3-1 no Chelsea na primeira rodada.
molecada. O Bayern de Munique não tá de brincadeira. E o Clube Bruges, como começou essa Champions League? Derrota para Atalanta por 2-1, jogando fora de casa, e venceu o Mônaco por 4-1 aí, ok? Então o time do Clube Bruges até que não tá mal, tá na 13ª colocação aí com 3 pontinhos. Claro que é início ainda de fase de Liga de Champions League, cara. Então para esse jogo aqui, o Bayern de Munique é favorito contra o Clube Bruges. A gente vai buscar uma vitória aí do Bayern de Munique com handicap asiático -1. Como assim? Como a vitória do Bayern de Munique tá pagando 1.18, a gente vai buscar para ele vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Mas calma. Caso aconteça uma zebrinha do Bayern de Munique vencer por 1-0, 2-1, 3-2, nossa aposta é anulada no jogo do Bayern de Munique, pois o handicap que a gente vai utilizar é o handicap asiático. Não esqueça não, para você não levar head, hein? Handicap asiático -1 pro Bayern de Munique, para ele vencer por 2 gols de diferença. Se vencer só por 1, a aposta é anulada. E o jogo do Real Madrid e Juventus, o que tem que falar nesse jogo? Vamos lá. Real Madrid aqui, que atualmente tá na 2ª colocação, também com 100% de aproveitamento, logo atrás do Bayern de Munique. Real Madrid, na sua primeira partida aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o confronto, ele venceu, foi quem aqui? O Olympique de Marseille por 2-1, isso mesmo, venceu o Olympique de Marseille e venceu o Kairat por 5-0 aí, a equipe do Real Madrid. E a Juventus aqui tem 2 empates aí, 2 jogos, 2 empates aí, no total 6 gols marcados e 6 gols sofridos a equipe da Juventus. Isso mesmo, eu não tô brincando. Ele enfrentou o Villarreal aí na casa do Villarreal, empatou 2-2 e enfrentou o Borussia Dortmund jogando em casa. A Juventus empatou 4-4 num jogo absurdo, cara. Que jogo absurdo o jogo da Juventus e Borussia Dortmund. Então vamos lá, pro jogo do Real Madrid, eu busquei o quê? Pro Real Madrid finalizar 5 vezes na partida, no primeiro tempo, perdão, 5 vezes no primeiro tempo, e para não sair 7 cartões na partida, só para completar nosso bilhete, hein? Bilhete com odd 1.50, bem favorável, gostei desse bilhete. Jogo do Real Madrid, eu não peguei gols, eu poderia ter pegado um golzinho do Real Madrid ou houve 1,5, principalmente que o Real Madrid marcou nos últimos 5 jogos contra a Juventus, vem de 3 vitórias seguidas em casa, então daria assim para eu pegar um golzinho do Real Madrid, mas eu peguei só finalizações no primeiro tempo para não sair muitos cartões, beleza? Então joguinho bem legal e bem favorável. Então odd 1.50, meu placar exato pro jogo do Bayern de Munique e Clube Bruges, vou chutar 4-1 Bayern de Munique, um 3-1 também é interessante, e o jogo do Real Madrid e Juventus, vou chutar 2-1 Real Madrid, para vencer a Juventus e tomar um golzinho da Juventus, né? 2-1 Real Madrid, e o jogo do Bayern de Munique 4-1 contra a equipe do Clube Bruges. Bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando os palpites pela Liga Mexicana, Pachuca vai enfrentar o Tigres aí. Por esse jogo, vamos de cantos. Over 6,5 cantos na partida. E o placar exato, jogo para ser empate. Vamos de 1-1, Pachuca e Tigres. Clássico mexicano, jogaço aí. Ainda pela Liga Mexicana, Mazatlán vai enfrentar o Santos Laguna. Para esse jogo, vamos de gol antes dos 80 minutos. Isso mesmo. E o placar exato, jogo para ser empate. Apesar do Mazatlán ser favorito, vamos buscar um empate de 1-1, Mazatlán e Santos Laguna. A equipe do Querétaro vai jogar contra o Guadalajara. Para esse jogo tem favorito, vamos a favor da equipe visitante, fora a marca, e o placar exato 2-1 Guadalajara, para vencer jogando fora de casa contra a equipe do Querétaro. Guadalajara é favorita a vencer. Pela Liga dos Campeões, o Liverpool vai jogar fora de casa contra o Frankfurt. Liverpool que não vem tão bem aí. Para esse jogo, vamos de fora a marca e o placar exato a favor do Liverpool. Vamos buscar uma vitória do Liverpool por 2-1 contra a equipe do Frankfurt. O Chelsea vai jogar em casa contra o Ajax. Para esse jogo, o Chelsea é super favorito a vencer. Por isso, vamos pegar os mercados mais simples. Vamos de casa a marca e o placar exato 2-0 Chelsea para vencer o Ajax sem tomar gol. Chelsea jogando
jogando em seu mando de campo, jogando em casa. A equipe da Atalanta vai enfrentar o Slavia Praga. Para esse jogo, a Atalanta é favorita a vencer. Por isso, vamos de casa marca e o placar exato 3-1 Atalanta para vencer a equipe do Slavia Praga e tomar um golzinho aí da equipe visitante, hein? A equipe do Atlético Bilbao vai jogar contra o Karabag, que começou muito bem a Champions League, 100% de aproveitamento a equipe do Karabag. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 Karabag e Atlético Bilbao. Pela MLS, 16 avos de final, temos a equipe do Portland Timbers enfrentando o Real Salt Lake. Para esse jogo, vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato, jogo para ser empate, jogo difícil, não tem favorito, vamos de 1-1. A equipe do Chicago Fire vai enfrentar o Orlando City, também pela MLS. Para esse jogo, a equipe da casa é favorito, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Chicago Fire para vencer jogando em casa contra o Orlando City. Pela Liga Egípcia, o Al Ahly vai jogar em casa contra o Al Ittihad. Para esse jogo, o Al Ahly é super favorito a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-0 Al Ahly para vencer a equipe do Al Ittihad em casa, o Al Ahly, e sem tomar gols, hein? Al Ahly para vencer em casa por 2-0. Pela Liga Colombiana, no caso Copa da Colômbia, temos o Atlético Nacional enfrentando o Once Caldas, jogo da volta. Na ida foi 1-0 Once Caldas e na ida foi 1-0 Atlético Nacional. Perdão, por esse jogo vamos de casa marca e placar exato 1-1 Atlético Nacional e Once Caldas. A equipe do Huracán vai enfrentar o Central Córdoba pela Liga Argentina e vamos de cartões por essa partida. Over 3,5 cartões na partida e o placar exato 1-0 Huracán para vencer o Central Córdoba. Huracán jogando em casa aí, jogando em seu mando de campo. Pela Liga Africana, a equipe do Orlando vai enfrentar o Polo. Por esse jogo, vamos de casa marca e o placar exato 1-0 Orlando contra o Polo. Então esses foram os palpites de hoje, bilhete também, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.